11h10, no dia 22 de novembro de 2008, na qualidade de presidente, Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os desdobramentos da recuperação judicial falência da Varig, contando já com a presença do nosso relator, deputado Tio Carlos. Dou por abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária. Temos como objetivos de hoje, o objetivo seria ouvir o doutor Gustavo Lix, que enviou justificativa pedindo uma outra data, doutor Jaime Nader Canha e... Peraí, o que é? Está tudo errado aqui. Tudo bem. Doutor Luiz Fernando Bastos Aragão, não podendo comparecer. Estando presente, doutor senhor Paulo César Grilo, que Recursos Humanos da Flex, já agradecendo muito a sua presença e a presença dos demais. E anunciando que estão participando hoje da nossa reunião ordinária os deputados eleitos Anderson Soares e Renato Zaca. Anderson Moraes. E desculpe. Não está aqui Moraes, está escrito correto. Eu falei o quê? Não, Moraes. Moraes. Agradecendo muito a presença dos dois. Se já tem experiência parlamentar, tudo bem. Se não tem, que debutem aqui com alegria. E que também assumam o compromisso dos desdobramentos, com os desdobramentos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, embora seja o nosso compromisso concluir esse trabalho até o final do ano, votando, aprovando e levando ao plenário para a votação e aprovação o relatório dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, mas é possível que ainda alguma coisa possa permanecer exigindo ou precisando de continuidade. Então, agradecendo muito, que a cruz seja leve. Então, não tivemos a oportunidade de convocar, por falta de contato, doutor Jaime Nader, doutor Luiz Fernando, mas somente o doutor Gustavo Lick, que não pôde comparecer, pediu para marcar outra data. Então, agradecendo muito. Dizer ao doutor Paulo César Grilo que a sua presença aqui tem uma finalidade que eu digo bem específica, já que o senhor estava na área de recursos humanos da Flex e nós precisamos esgotar o conhecimento em relação àquilo que, a forma como os trabalhadores foram tratados. Eu vou passar a palavra ao deputado Tio Carlos, relator, para que ele possa tecer as considerações iniciais e depois solicitar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, caso queira, fazer uma introdução para que nós possamos fazer as perguntas. Deputado Tio Carlos. Ok, bom dia a todos e todas. Reiniciando aí a nossa luta, né? A CPI da Varig, agora entrando no seu momento final, onde já apresentamos um relatório preliminar. Espero que a gente, com mais essas oitivas, a gente consiga concluir dentro do prazo hábil, presidente. Por isso é importante, agradeço a presença de Vossa Senhoria, senhor Paulo César, e que o senhor possa realmente nos dar alguns esclarecimentos. Então, essa é a minha mensagem inicial, presidente. O senhor com a palavra. Primeiramente, bom dia aos deputados, aos demais presentes. Só que fazer um comentário, né? A deputada falou que eu sou da Flex. Eu sou oriundo da Varig, trabalhei recuperando e atualmente na massa falida, Varig Sul Nordeste. Ou seja, continuamente tenho 34 anos. Entendeu? Nessas três empresas, por massa falida. Deputado Tio Carlos. O senhor vive esse drama também? O senhor faz parte dessa agonia? Eu faço parte dessa agonia no momento que a grande maioria
eu participei do processo de demissão, assinei muita carta de demissão, principalmente foram quase 10 mil pessoas, eu participei desse processo todo, amigos meus que foram demitidos da forma que foram, entendeu? Eu vivenciei muito o sofrimento deles. Perfeito. Então, já que o senhor já entrou, o senhor disse que assinou muito, né? Muita Termo de rescisão de contrato de trabalho. Não. Sim, Sim. zeradas. Sim. Então, o senhor sabe me explicar, porque, por exemplo, eu tenho aqui 2 modelos, né? Um dos diretores preenchidos de forma completa. E os demais trabalhadores, aqui, ó, Esse é o do Maurício Alvarado. sem absolutamente... Posso esclarecer. Diferentemente dos colegas que foram demitidos e tinham passivos a receber, não sei se estão me escutando, Sim, sim. tá? O seu Maurício Alvarado foi diferente, por quê? Ele era diretor, né? Não, ele era um gerente administrativo, ele não era diretor. Certo. Ele era gerente administrativo cuidava da parte administrativa de operações. Por quê? Porque ele recebeu antecipadamente a rescisão de contrato dele. Entendeu? Então foi por isso que a dele foi gerado com valor para ser deduzido parte do que ele recebeu antecipadamente da rescisão. Mas é praxe os demais trabalhadores receberem o termo em branco? Não, isso foi uma decisão judicial. Por quê? Porque quando chegou a notícia para a gente, porque eu até hoje cumpro ordens, se ele teria que emitir as rescisões, praticamente, aproximadamente 10 mil rescisões, 10 mil seguro-desempregos, tá? E você conferir isso tudo. Qual seria o tempo, tendo no RH as pessoas responsáveis pela demissão, 2 funcionários? Quanto tempo levaria para se calcular 10 mil rescisões, preencher o seguro-desemprego, aquele formulário antigo, e conferir essas informações? Mas a lei faculta isso? Não, eu não sei, Excelência, eu não sou advogado, entendeu? Eu não sei. Mas só é sei normal. que houve quando chegou a decisão para a gente, tá? Segundo a informação que chegou a mim, foi uma decisão da Justiça do Trabalho, tá? Levaram o assunto à Justiça Trabalhista e ao Ministério Público, que não tinha como fornecer uma rescisão com valor. Tinha como fornecer, mas o tempo que levaria isso. E eu vivenciei, como falei, presencialmente, por telefone, as pessoas estavam desesperadas em receber alguma coisa. Tá? Seja para pagar conta, seja para comprar comida, seja para montar um negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, da forma mais rápida que se achou de resolver o problema do Fundo de Garantia e do de seguro-desemprego, foi dessa forma zerada. Tanto que no verso, a que o senhor não tem aqui, essa aqui é zerada. No verso vinha o carimbo da zerada, dizendo que ela se tratava exclusivamente, tá, para o saque do Fundo de Garantia e a habilitação do seguro-desemprego, não dando quitação à verba rescisória. A isso, a Justiça comunicou à Caixa Econômica, comunicou ao Ministério do Trabalho, então não foi necessário nem preencher o seguro-desemprego. Ou seja, o processo foi agilizado bastante. Entendeu? Então, foi dessa forma que conseguiu que muita gente recebesse o seu seguro-desemprego e o seu Fundo de Garantia. O trabalhador ele tinha que se sujeitar a esse modus operandi aí, mas eles receberam. Não, senhor. Não, Excelência, não receberam. Então, eles assinaram absolutamente para receber alguma coisa? Não, para receber o seguro-desemprego e o fundo que estava lá para receber. Isso aqui não dava quitação de verbas rescisórias, tanto que tem no carimbo. O carimbo que não realmente o verso. documento eu não vi. Entendeu? Foi a forma, tá, que o jurídico entendeu, junto com o Ministério Público e a Justiça do Trabalho, tá, ser mais rápido para as pessoas poderem resolver em parte o problema. Não sou contador. O senhor sabe se, na ocasião, isso era passado para o trabalhador?
que essa era uma forma que ele tinha de poder... Sim, tanto que tinha um carimbo no verso, excelência. Quando nós montamos lá no Santos Dumont, montamos lá no calçadão, entendeu? Foi passado para as pessoas que era uma forma, estava recebendo em branco, entendeu? Para ela, justamente para isso, para sacar o fundo de garantia e habilitar o seguro-desemprego, não dando quitação das verbas rescisórias. E muitas aceitaram dessa forma porque, entendeu? Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Teria opção, não da forma rápida como deveria ser, porque 10 mil rescisões para ser feita, realmente... Eu indago a Vossa Senhoria, então, que isso foi fruto de uma decisão judicial. Foi a decisão judicial. A primeira pergunta que eu teria aqui é: qual é o procedimento que o senhor tinha de executar em 2006 para gerar esse termo de rescisão? Nós temos um sistema. O sistema foi mexido justamente para emitir ela zerada. Então, esse sistema foi exatamente já pronto para isso. Não. Só tinham 2 pessoas trabalhando com o senhor? Não. No setor de demissão eram 2 pessoas que faziam isso. O senhor fala mexido. Mexido pode significar adulterado? Não. Ele foi, o termo foi errado. Ele foi modificado para poder atender. Porque o sistema emitia rescisões com valores. Ou seja, era humanamente impossível cumprir a decisão judicial. Tá? Então, chamou-se um consultor da época desse sistema, entendeu? Para que ele fosse modificado para que elas saíssem zeradas. Esse sistema não era o mesmo que gerava o contra-cheque, não? O sistema era o mesmo, só que como se diz, o procedimento era totalmente diferente. Entre julho e dezembro de 2006, o senhor tinha acesso, de alguma forma, de gerar esses termos preenchidos na forma da lei? Sim. Com todas as parcelas discriminadas? Sim. Então, ok. Essa pergunta eu já fiz quando mostrei esse documento, né? Que os gerentes, os diretores e os outros funcionários com cargo de chefia, eles receberam o termo de rescisão preenchidos. Não, os Não? diretores não. Não, esse aqui era um Esse gerente. é um gerente, mas os diretores não receberam? Não. Eu não tenho conhecimento. Olha só, o Maurício Alvarado foi um que eu assinei. Agora, eu não sei se os demais que receberam, porque teve um grupo que recebeu antecipadamente as rescisões. O senhor lembra o período? Esse período de julho... Recebeu antes dessa data. Esse grupo que recebeu... Os que receberam, então, tiveram todo o termo de rescisão preenchido? Não, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei porque eu costumo acompanhar a CPI em casa. E eu acho, se não me engano, em 15 de maio, o senhor Eônio comentar que do seu Maurício Alvarado tinha sido preenchido. Os outros, sinceramente, Excelência, eu não tenho como confirmar. O senhor não se recorda se outros funcionários... Não. Outros gerentes? Não. Isso eu não me recordo. Inclusive, até que houve até um comentário que por que o sindicato, né, teria homologado essa rescisão? Ele homologou porque estaria perfeito para o sindicato homologar. Porque ficou zerado, porque a rescisão não pode ficar negativa. Então, foi descontando o valor que ele recebeu antecipadamente até ela ficar zerada. Foi por isso que o sindicato, tá, a presidente na época, eu acho que era a Selma Balbino, que ela homologou essa rescisão. Tá, porque ela foi sendo feitos os descontos possíveis até ela zerar. Porque se a rescisão não pode ser negativa. Então, ela zerou, o sindicato homologou. Sabe me dizer se os últimos funcionários demitidos da Flex receberam preenchidos os termos? Em que período, mas eu sou... Assim, últimos como? De uns 2 anos para cá, sim. Tem recebido com... Da forma da lei, preenchidos? Isso, porque a quantidade é pouca, são pessoas que retornam de auxílio-doença. Tá, então,
O senhor alega, então, que foi fruto de não ter possibilidade, na ocasião, em função Humanamente da impossível. demanda. Isso mesmo. Buscou-se uma solução ou... Não. A solução justamente foi essa. A A zerada. solução Foi essa. vamos entregar em branco? Não, resolveu o problema inicial. Qual era resolver o problema inicial? Era as pessoas sacarem o fundo de garantia e habilitar o seguro-desemprego. Porque a rescisão, mesmo com valor, elas não iam receber. Tá? Iam entrar para o quadro de credores, as pessoas iam requerer através da justiça. Entendeu? Mas naquele momento a melhor solução foi essa, emitir ela zerada. Porque a justiça permitiu isso. Então, o senhor pode me afirmar que, então, os demais funcionários do período de julho a dezembro de 2006 receberam os seus termos de rescisão Zerado. devidamente preenchidos? Não, todos zerados. Não, todos zerados, exceto as pessoas que antecipadamente receberam as rescisões. Tá? Tipo assim, o Maurício Alvarado. Esse aqui está confirmado minha assinatura. Agora, eu não sei se as outras pessoas que receberam a rescisão antecipada, se foi gerado, aí teria que confirmar isso. Eu torno a perguntar à Vossa Senhoria que o funcionário ele não tinha escolha, independente da vontade dele. Não, eu não quero receber dessa forma. Ele não tinha escolha. Não tinha escolha, Excelência. Não tinha escolha. O Maurício Alvarado, então, né? Recebeu, o senhor fala em função de... Recebeu porque ele já tinha antecipadamente recebido a rescisão, então foi descontado parte desse valor na rescisão. Foi por isso que ficou zerada a rescisão dele. E o sindicato homologou. Excelência, sinceramente, eu não sou advogado, mas eu não sei informar. Porque, naquele momento, a rescisão só serviria para quê? Se fosse com valor. Tá? A rescisão só serviria para receber o fundo de garantia ou habilitar o seguro-desemprego. Porque ele não ia receber. Ou seja, eu acho que naquele momento ele não teve prejuízo. Porque ele teria um documento com o valor que serviria para quê naquele momento? Porque se o intuito era receber o fundo de garantia e habilitar o seguro-desemprego. Mas se estavam no zerado, como é que eles ficariam no quadro de credores? Ah, mas isso depois foi disponibilizado, inclusive os sindicatos aeronáuticos e aeroviários foram comunicados que foi feito, informado no quadro, a rescisão das pessoas. As pessoas acessavam o site, via o valor, não nesse formato, lógico, da rescisão, mas via os valores que constavam lá. Se houvesse alguma discordância, ele entrava no Fale Conosco. Exemplo, eu tenho na minha pasta funcional, eu tenho lá um documento me informando que eu não gozei, ficaram faltando 20 dias de férias quando eu fui demitido. Se isso fosse constatado na pasta do funcionário, esses 20 dias entrariam na rescisão de contrato, tá? Desde que fosse comprovado essa informação na pasta funcional. Há outro tipo de pagamento, entendeu? A pessoa alegava que está faltando. Aqueles que realmente foram comprovados, o quadro era modificado, a informação do quadro. E ficou durante um período. Nós tivemos a colaboração dos sindicatos para informar os seus associados, entendeu? Que estava disponível. O senhor se recorda da posição dos sindicatos, se eles foram contrários, em algum instante, a essa possibilidade desses termos serem entregues em branco? Sim, com certeza. Com certeza. Então, apenas aí para concluir as minhas perguntas, senhor presidente, eu quero dizer que o senhor entende que, embasado numa decisão judicial, o senhor, né, e mais um funcionário... Tinham duas pessoas que tratavam especificamente de demissão. Tá? Nós tínhamos mais alguns outros funcionários no RH. O senhor assinava esses termos? Assinava. O senhor foi... Não só eu, tinha também outras duas pessoas, entendeu, com autorização para assinar a rescisão também. Sim, então... Tinha um gerente de pessoal. Esse número que o senhor fala, 10 mil? Aproximadamente 10 mil. O senhor foi
O senhor e mais alguns assinaram isso? Isso mesmo. Então, essa situação não houve privilégio do gerente, Não. e sim uma questão, de novo eu lhe pergunto, esse caso específico foi o que me chegou. O senhor tem ciência se outros gerentes, outros funcionários tiveram esse privilégio? Não. Não? Não. Eu não tenho conhecimento. Entendeu? Mas eu acho. Hã? Sim, sim. Porra, não, quem foi? Ele não tem. Peraí, diz um minutinho só. Fala no som, por favor, para ajudar. Só um minutinho. Pode. Não, por favor. Vamos superar só. Estou aguentando. Fala, meu amor, então. Fala aí. Eu não estou aguentando. Então São fala. 20 e poucos anos de empresa, ouvi isso. É a mesma coisa. Claro que outros funcionários tiveram. Todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo sabe disso. A senhora está dizendo que outros funcionários receberam um tratamento diferenciado e ele aqui nega. Sim. Todo mundo sabe disso. Fora Deixa eu tudo dizer, que tá então, olha aqui. acontecendo. Eu estou passando mal Me aqui. pergunta. Ô Paulo César, deixa eu dizer. Eu volto a esclarecer. Deixa eu tá? só fazer, deixa eu um minutinho só. Tá. Deixa eu primeiro. Existe na lei que trata de CPI um dispositivo que diz que numa CPI omitir a verdade também é crime. Excelência, eu assinei. Omitir, não, eu estou dizendo, omitir a verdade. Isso. Então, eu queria Eu que posso o senhor, estar omitido o senhor porque assinou por o juramento, não ter inclusive. conhecimento, senhor Excelência. É o que eu comentei aqui. O As senhor lá, 12 como pessoas- na parte de recursos humanos, Sim. o senhor não tomou conhecimento De outras. da existência De outras. de tratamento diferenciado, De outras. Não que consta? pessoas em cargos que eu chamo assim diferenciados, essas pessoas não receberam um tratamento diferenciado dos demais funcionários. Eu não tenho conhecimento. Eu Também queria- não posso negar que não existiu. Existe a Mas o diferença. senhor não assinou? Porque vai por terra se a gente conseguir. Não, mas, Excelência, Outras. Não, Excelência, daquelas 12 pessoas, das 12 pessoas, ou 13, que receberam antecipadamente, tá, a rescisão, eu posso ter assinado, mas eu não me lembro, porque foram Não, 12 mas então o anos. senhor já está sendo paradoxal, porque o senhor acabou de dizer que só um tinha recebido. Pelo menos o senhor tinha Não, conhecimento não. só de um. Olha só, não tô, não. Atenção, por favor. Atenção, por favor. Atenção um minutinho. Seu só Paulo não, César. Oi. Queria que Vossa Senhoria até se acalmasse, porque é muito importante isso. Vossa Senhoria disse que só tinha conhecimento de um caso. Agora, Vossa Senhoria reporta dizendo que das 12 pessoas que receberam, então o senhor já tem conhecimento de pelo menos mais 11 pessoas. Não, mas eu comentei aqui que pode ter acontecido que as 12 pessoas que receberam antecipadamente, entendeu? Possa ter, porque não estaria incorreto, não. Por quê? Porque a rescisão, ela foi emitida, tá? Se aconteceu dessas 12 pessoas, foi para descontar parte do que eles receberam antecipadamente da rescisão. Não teria nenhuma ilegalidade em fornecer, diferente deles, que eles tinham passivo para receber. E essas 12 pessoas, se aconteceu efetivamente rescisão, não está errado, porque ela foi feita para descontar parte do que eles receberam. E demais, e da mesma forma, zerada. Entendeu? Porque foram feitos os descontos até o ponto de zerar. Agora, o que eu estou entendendo, de repente, que esse privilégio teria sido que alguém teria recebido o valor da rescisão. Eu não sei se é isso que os colegas aqui estão pensando. É porque eles nisso. entendem o seguinte: por ter sido preenchido na íntegra, subentende-se que eles receberam. Mas olha só, Excelência. Quem recebeu em branco, entende-se Excelência, mas olha só. que as verbas rescisórias não foram pagas. Excelência, mas olha só, Excelência. Isso que teria que ser, no caso, para a nossa colega ficar mais tranquila, é que foi feita uma rescisão com valor, tá, com os valores devidos, mas ela ficou zerada. A pessoa não recebeu. Por quê? Porque ele já recebeu antecipadamente a rescisão. Então, parte dessa rescisão foi descontada. Quem é que decidiu pagar antecipadamente a rescisão para alguns? Excelência. A decisão de pagar antecipadamente a rescisão. Isso
Infelizmente, eu não sei, Excelência. Isso veio da... Eu cumpri a ordem, entendeu? Isso provavelmente foi instância, entendeu? O senhor, desculpa, mas o senhor não viu isso como uma situação de privilégio? Aqui? Nessa situação, onde esses que receberam de uma forma, o senhor não sabe quem autorizou? Excelência, com certeza. Com certeza. A gente estava com centenas de pessoas, tá? Sem receber salário. E algumas pessoas recebem antecipadamente rescisão. Senhor presidente, me sinto contemplado com as respostas. A sua situação pessoal, como é que ficou? Pessoal, O senhor, o que o senhor enfrentou nisso tudo? Como é que ficou a sua rescisão? Como é que ficou? não, eu não No tive seu rescisão, caso? senhor. Não tem? Não, eu tô... Falei, o Varig, eu fui convidado a ir para a nova empresa, quando a Varig comprou, e eu não tive interesse e quis permanecer na recuperanda, entendeu? E permaneço na falida, Até hoje. até hoje. Então, até hoje, o senhor não foi alcançado rigorosamente por nada. Não, senhor. Esse sofrimento pelo qual os outros estão passando, Excelência, dele... eu falei para a Excelência, eu não vivenciei o sofrimento interno deles, mas pela quantidade, eu tinha 22 anos em 2006, pela quantidade que muitos me conhecem, entendeu? Pela tragédia que foi, eu tive que me afastar durante um período, problema de depressão, entendeu? Que eu realmente fiquei muito mal com a situação das pessoas. As pessoas entravam na Varig com a certeza de sair aposentada. Tá? Eu acho que a maioria, a empresa da Varig era uma família. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. E o pior, eles saíram sem receber nada. Ou seja, o meu desgaste emocional foi muito grande. Entendeu? Porque a gente estava ali para ajudar. Muita gente me conhece aqui, sabe que eu sou uma pessoa que procura ajudar sempre, entendeu? Só que, infelizmente, nem sempre a gente consegue cumprir o que a gente se propõe, entendeu? E para mim foi um desgaste muito grande. Até hoje, eu sofro porque tem muita gente desempregada. Que não foi possível fazer os cálculos naquele momento. Depois os cálculos foram feitos? Foram feitos e colocados, informado no site, senhor, no quadro. Nos quadros. Pois não. Pode falar no microfone, por favor. Paulo, deixa eu me identificar. Eu não sei se você se recorda de mim, mas eu sou Tomás Raposo, fui gerente geral da área de operação, de toda a área de serviço. Eu lamento te dizer, se você não teve conhecimento, viu, que a maioria das pessoas da Superintendência Geral de Informática recebeu tudo que lhe era devido. Inclusive o restante que foi pago posteriormente pela Nordeste. Então, eu sugeriria a você, tá, que se você desconhece alguma informação, que você não dissesse que desconhecia o fato que todos nós que conhecemos e que trabalhamos junto à área de informática e junto à área de pessoal, que eu me identifiquei muito bem com ela, pô, com todos os seus integrantes, todo mundo sabe de tudo lá, pô. Não desconhece absolutamente nada. O que você pode, de uma forma ou de outra, é estar impedido de falar por uma questão ou outra, mas nessa hora você está faltando com a verdade aqui. Eu acabei de consultar ex-funcionário meu que recebeu tudo que lhe era devido, e ele não era gerente. Existe um outro gerente, José Sérgio Sobral, que tratava da área administrativa, que tranquilamente recebeu tudo que era devido. Existe, vamos dizer, uma forma de você chegar e ultrapassar determinadas situações. Você faz um adiantamento salarial e depois você provoca a saída dele, faz um encontro de contas e liquida a questão. Isso aí são manobras administrativas que são feitas e que deveriam ser do seu conhecimento. Tá? Se não fosse do seu conhecimento, você pelo menos já deve ter visto dúzias delas lá.
Existe uma outra coisa que você falou também que eu estranho demais. Primeiro que a Caixa Econômica é obrigada a informar, tá certo, o valor que foi pago, ou que era devido a cada funcionário. Pô. Isso daí deveria estar na área de pessoal. Deveria ser requisitado pela área de pessoal e a área de pessoal deveria receber isso. Em cima desse valor, seria calculado um valor de multa. Isso daí, pelo visto, não ocorreu. Nenhuma dessas informações ocorreu. O conteúdo principal de uma quitação são todos os valores que são devidos e os impostos que incidem em cima dele. Tá certo? A não disposição disso dessa forma, simplesmente tira a possibilidade do funcionário de saber o que está recebendo. Então, como é que isso daí pode ocorrer? Se isso daí pode ocorrer ou não, isso daí é legal ou não, se o sindicato aprovou isso daí ou não, não é um problema meu. Mas eu sou gerente, Paulo, há pelo menos 50 anos. Tive empresa, conheço profundamente lei trabalhista, logicamente, tendo tido empresa, e sei que a obrigação disso daí sair através do processamento de dados é uma coisa simples demais. Então, você me dizer que você demora 2 dias para atender, ou que tinha muito pouco para atender, mas estava a solicitar que fosse emitido um relatório para cada funcionário. Você poderia até não ter o processamento de dados, mas ter solicitado um tempo de atendimento para processar esses dados, que legalmente devem ter sido entregues à área de pessoal da Flex. Eu não tenho conhecimento, porque eu não estava nessa área nessa época, mais. Tá? Mas, pelo menos, nos meus tempos de Vale, isso daí existia, pô. Nos meus tempos operacionais, isso daí existia, e é muito claro para mim, pô, a existência disso. Isso daí é legal de cada empresa, pô. Tá? Então, só essa informação, observa, se por acaso fosse um diretor, está recebendo, eu poderia até entender. Tá? De repente, o diretor receber na frente do funcionário seria uma facilitação. Mas não se tratam de diretores, foram N funcionários. Só da Superintendência Geral de Informática. Falta os outros, pô. Quantos outros receberam porque trabalhavam nessa época lá, pô, e tiveram uma facilitação qualquer, mas receberam. E eu acho incrível você me dizer, e muito desagradável eu escutar, ouviu, que a área de pessoal desconhecia o fato. O senhor acabou de concluir? Acabei. Senhor Tomás, primeiramente, em respeito aos deputados, eu tenho 60 anos de idade, não sou moleque, para o senhor falar que eu estou faltando com a verdade. Aí eu acabei de assinar um documento informando que eu falar, tá, ou mentir, eu respondo judicialmente. Sim. Tá? Se houver casos, entendeu? Não passou por mim, não passou pelo RH. Qual foi, o senhor trabalhou até quando na parte informática, senhor Raposo? Na parte de informática, eu trabalhei de 84 a 95 e até 2006. O senhor sabe quando eu entrei, 2006. Outra coisa, o senhor falou que eu faltei com a verdade. O senhor falou o negócio da multa de garantia, do fundo de garantia, isso não foi assunto aqui. Em nenhum momento se falou do fundo de garantia dos 40%. O que se falou que foi fornecido um documento para a pessoa sacar o que estava lá. Sim, é o documento completo. Entendeu? Deixa eu aproveitar, Raposo, só um minutinho. Não vamos caminhar nesse sentido. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: muito bem. Os cálculos todos foram feitos a posteriori. Foi informado no quadro geral de tudo credores. está lançado no quadro de credores? Estava no quadro geral de credores. Tudo está lançado? Todas as informações. Muito bem. Tá? Exceto... Um minutinho só. Não. Só um minutinho. Qual é a diferença de lançado para consolidado? As informações estavam lá, de férias, não, quando abriu, não, olha Qualquer trabalhador tem a possibilidade de ter informação. Hoje não, excelência.
Não? Não, hoje não. Quando foi montado o quadro, tá? Foi o que acontece? Os sindicatos foram informados para avisar os seus associados que estavam disponíveis no site da Varig, na massa falida, as informações, tá? Era como se fosse uma rescisão. Era como se fosse uma Isso rescisão. não existe mais? Não. E houve um prazo legal para as pessoas, entendeu? Isso eu acho que deve ser judicial, porque eu não sou advogado. Houve um prazo legal que ficou disponível para as pessoas, que eu falei, que eu comentei, para as pessoas que discordaram das informações, tá? A massa falida foi atrás das informações e alterou no quadro. Tudo que a pessoa questionava. O senhor continua no departamento pessoal? Continuou. Então o senhor tem a possibilidade de nos informar aqueles que receberam hoje, de fazer esse levantamento? Pode, mas eu acho, Excelência, que deveria ser encaminhado para o... Não, vamos encaminhar, mas é possível. Podemos sim verificar na pasta funcional. Se tiver na pasta funcional. Agora, se foi feito de uma outra forma, que não tenha passado pelos recursos humanos, entendeu? Porque pelo seu Raposo, a acusação do seu Raposo é dessa forma. Senhor Paulo, por gentileza, É que às vezes, só para concluir, é que às vezes, quando se fala que tem conhecimento, não necessariamente passando o documento pela repartição, é pela convivência. É isto só. Nós estamos aqui em torno da verdade, não única e exclusivamente aquilo que está documentado, mas aquilo que é do conhecimento geral. Porque quando chega aqui e nega, e as pessoas têm conhecimento geral, que as pessoas sabem aqueles que receberam. Porque os próprios que receberam comentam que receberam. As pessoas sabem que há um grupo que recebeu. Então, como as pessoas sabem, o senhor também sabe, pô. O senhor não pode pegar uma planilha e dizer, essa aqui, não. O senhor sabe que não só diretores, pelo que está sendo revelado aqui, também outros funcionários. Então, Que contaram, naturalmente, do salve-se quem puder. Cada um foi lá e pegou o seu, dentro das possibilidades. Sabendo nós que houve uma cumplicidade do sindicato. Nós também não temos dúvidas disso, não. Os funcionários sabem disso. Que o sindicato, por alguma razão naquele momento, também concordou. Se era para beneficiar, naquele momento, o sindicato beneficiou. A ex-presidente veio aqui, já nessa fase, e, numa situação até de constrangimento, não só reconheceu erros, mas que os erros foram mais ou menos. Vocês foram vítimas de uma política de governo, pô. Somente isso. Excelência, só um Desculpe, instantinho. O seu Raposo, não sei se ele me conhecia da época, tá? Eu era um funcionário que cumpria a ordem. Mas então ele teria que citar o nome do gerente de RH da época, entendeu? E esses gerentes seriam convocados. Quem era o gerente de RH? Ele sabe. Não, quem era? Não, o senhor deve saber. Não. Tinha o seu Maurício Bonerge, tinha o seu Raiol, que provavelmente ele tratava diretamente com essas pessoas, não comigo. Então, se eles... O senhor era um mero o quê? Não, eu cumpro ordem, Excelência. O senhor era o quê lá? Era supervisor de recursos humanos. Ou seja, eu cumpria, existia o gerente pessoal, existia o gerente de recursos humanos e o superintendente. e o senhor recebeu alguma ordem para acatar nessa relação de privilégio? Não, de jeito nenhum. Tô falando, isso para mim não é privilégio. O privilégio que aconteceu com o Alvarado foi ele ter recebido antecipadamente a rescisão, o valor da rescisão. Mas agora, emitir a rescisão, tá? Isso não foi privilégio. Tanto que a Selma Balbino, que é a presidente do sindicato, corretamente homologou a rescisão. Mas ela depois não representou ao Ministério Público dizendo que havia ciência de que privilégios haviam acontecido? Eu não me lembro se o sindicato fez isso. Agora, é só para concluir aqui, enfim. O termo de rescisão, quando ele é preenchido como a lei determina, é ali que diz exatamente a questão das férias, das horas extras. Terceiro, tudo. Isso. Então, é o espelho do que realmente retrata o direito do trabalhador. Isso. Agora, o senhor me diz que quando o trabalhador discordava, ele recebeu em branco, mas depois o senhor disse que procurava onde? Na massa falida, é isso? Aonde que ele ia
saber o que eu tenho direito. O trabalhador podia ter acesso a isso? Não, ele teve acesso. Foi publicado no site as informações da rescisão dele. Sim, aí ele discordava, opa, está errado. Isso. Aí ele procurava quem? Não, ele entrava ou pessoalmente ou entrava lá através do site e falava, ó, como eu tive o exemplo das férias, eu tenho o saldo de 20 dias de férias. Então vamos na pasta funcional dele. Se efetivamente o documento estivesse lá, a gente alterava o quadro da pessoa. Isso aconteceu? Aconteceu em várias vezes. Várias vezes. A senhoria... Mas também tinha informações, tá aqui, infelizmente. Que não batiam. Não por quê? Porque o gerente não fazia o documento que tinha que fazer para ir para a pasta funcional. Aí, como a gente não poderia informar no quadro, entendeu? Um valor que a gente não teria como comprovar. Tomás, para concluir, por favor. Hein? Para concluir. Tá, é só para concluir, então. O que pode ter ocorrido, conforme ele mesmo falou, é que determinadas rescisões podem ter sido feitas quase ao apagar das luzes e determinada pelo Raiol, no caso, pelo Maurício também, que era um funcionário do Raiol, estaria Ele é o vendo gerente, ônibus. ele é o gerente pessoal, eu era subordinado a ele. Viu? E, possivelmente, posteriormente, pelo próprio ex-presidente da Flex, que trabalhava na área também, na área de assessoria da área de recursos humanos. Esqueci o nome dele agora. Aurélio Vilar Penelas. O Penela. Mas o gestor é o Miguel Dal, eleito pelo... Não, mas o gestor não tomava parte disso. Tá? Ele só assinava determinados negócios, ele não tomava parte dessas decisões menores, ele não tomava, ele preferia não tomar parte. Mas uma decisão menor, você pagar alguma coisa a alguém, porque ele como sim, gestor, ele gestor, ia sobrar para ele. Infelizmente, eu só encaro isso daqui, porque todo esse pessoal que está aqui é encarado de uma menor forma, compreendeu? É nesse ponto que eu estou falando. Tá? O funcionário, nessa hora, não recebeu, não teve a consideração que era devida, nem antes, nem depois, nem durante, nem hoje ainda tem, pô. Durante um grande período da vida dele, eles tiveram consideração. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Todos e com muito prazer. Viu? Infelizmente, indevidamente ocorreram uma série de fatos, viu, que eu não vou nem comentar depois, viu, porque não tem o menor sentido. Agora, muita gente, meu amigo, recebeu, sim, viu, as suas rescisões de forma completa, através de artifícios. O que... Viu? Mas isso já ficou esclarecido. Isso já ficou esclarecido. Já Agora, ficou eu queria esclarecer esclarecido. outra coisa. Eu não quis absolutamente ofender a ele, chamar ele de mau caráter, negócio para o pai. Isso é interpretação, no meu entendimento, boba. Com relação à idade, tá Você me chama de mentiroso? viu? Eu não te chamei de mentiroso. Não, Tomás, aqui, por favor, não vamos aprofundar essa discussão. Desculpa, excelência. Vamos lá. Aí, porque não é verdade. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Nós já estamos acostumados a esses encontros, ou desencontros. As coisas estão esclarecidas, Tomás. Só para você concluir que nós temos outras intervenções. Não, tudo bem. Está certo. Tudo bom. Tá? Está concluído já. Luiz Mota, por favor. Deputado, eu gostaria de perguntar ao senhor Paulo César Guilo se na época, em 2006, quando os 13.800 funcionários, é essa conta que a gente tem, recebeu o telegrama de demissão, se nesta data, a primeira pergunta, o fundo de garantia estava depositado em dia em nome de cada um desses funcionários? E a segunda pergunta, o salário desses funcionários também estava em dia nesta época? Ou seja, se houvesse a possibilidade da TRST estar toda preenchida, estaria também esses valores de 2 anos sem o depósito do fundo de garantia? Primeiramente, que na rescisão de contrato, você não faz depósito de fundo de garantia. Você teria que ser gerado uma guia específica, porque o que a VARIG ficou? A VARIG ficou de 2000... Não, o senhor não entendeu a pergunta. Eu perguntei se nessa data as contas com o empregado estavam em dia, ou seja, o fundo de garantia do qual o empregado tinha direito estava depositado na conta dele? Mas isso é conhecimento geral que não.
Conhecimento geral. Provavelmente você... Beleza, ótimo, ótimo. Posso Tá. especificar as datas? Não, não precisa, não. Eu só queria saber. Desde 2002 a 2004, de maio de 2002 a maio de 2004, a Varig ficou sem recolher o fundo de garantia, e depois de junho de 2005 até a saída. Sendo que de maio de 2002 a maio de 2004, foi feito um acordo com a Caixa Econômica para parcelar esse pagamento. Durante o período se pagou, mas depois não conseguiu pagar. Mas aquelas pessoas, tá? Aquelas pessoas que por necessidade de doença, tá? Infelizmente, doença, compra de imóveis, tá? Ou por outra necessidade, a Varig fazia o recolhimento. Tá? Porque a pessoa chegava lá e falava, porra, tô doente, eu preciso me cuidar. Então era ordem, tá, da presidência fazer o recolhimento e creditar na conta do Fundo de Garantia. Eu queria ter chegado a esse ponto, então, exatamente. Então, as pessoas que não tiveram doente nem compraram imóveis e pegaram uma TRCT em branco e foram lá pegar o seu fundo de garantia, segundo o senhor, a intenção era só essa? Era só pegar o fundo de garantia, mais só o saque. Não, só pegar o que estava lá fundo de garantia, que estava efetivo lá, porém, faltando todos os depósitos anteriores, né? Mas olha só, mas você sabe muito bem que essas informações, o que ficou faltando, hoje está informado no quadro geral de credores. A informação... Não está, desculpa. Hoje está lá um valor fixo de quanto cada credor tem a receber. Nós não temos mais essa informação dizendo quanto você tem. Só para lhe dar um exemplo, Paulo. Tá. Não adianta falar ao mesmo tempo. Mas olha só, mas você provavelmente consultou o site lá, tá? Quando foi aberto lá com os valores devidos, entendeu? Do passivo nosso, você deve ter aberto lá e você viu que está a informação do Fundo de Garantia no recolhido. Isso estava lá. Tá? E as pessoas, entendeu? Como falei, tiveram acesso durante um período longo. Nós contamos com a ajuda, mais uma vez, dos sindicatos para divulgar essas informações. Entendeu? Só que eu tenho amigos meus que não viram porque a pessoa, por necessidade, foi morar com a mãe no interior aí, que não tem acesso à internet, não tiveram conhecimento dessas informações. Mas eu acho que uma grande maioria tiveram acesso a essas informações. Entendeu? Da rescisão. Só que não era nesse formato. Entendeu? Era um formato lá com as informações de férias, 10º de aeronauta não pago, estava lá informado. Porque teve férias de aeronauta que gozaram as férias, não foi pago. Isso constava lá no quadro. Tá, obrigado, deputado. Só para finalizar, no meu caso especificamente, eu não gosto de falar casos pessoais, mas no meu caso, inclusive, pensão alimentícia era descontado do meu contra-cheque e não era repassado. Pensão alimentícia. Isso é depositário infiel, isso aí tem crime, pô. Aqui, vamos lá. Excelência, só para fazer esclarecimento. Pois não. Tá? Tinham duas coisas que a Varig nunca ficou sem pagar, porque efetivamente é uma das poucas coisas que levam, entendeu, a prisão. Era o INSS, que a empresa, por mais que estivesse em crise, por quê? Porque não era boazinha não, porque ela descontava muito contra-cheque, o INSS, e pensão alimentícia, viu? Porque uma das poucas coisas que prende-se nesse Brasil é pensão alimentícia. Então... Durante a recuperação judicial não foi paga a pensão alimentícia aos funcionários. Não, olha só, a pessoa que não recebia salário, se o funcionário não recebia, a pensionista também não recebia. Então, mas aí, porque se o funcionário não recebia, como é que a pensionista ia receber? Tem advogados aqui que possam... Tem coisas advogados que nós de família? já sabemos, coisas que não acontecem apenas com os variguianos. Coisas que acontecem com qualquer cidadão. Se não tem salário, não tem desconto da pensão para ninguém. Não existe o pagamento da pensão alimentícia por qualquer empregador se não houver um desconto do salário. Então não tem salário, não tem pensão. Eu estou dizendo o seguinte, nós vamos depois. Quem é que responde por isso? Isso já é outra coisa. Quem é que tem responsabilidade por agir dessa maneira? É isto. Elnio, quer fazer uma consideração para a gente? Muito obrigado, presidente Paulo Ramos, relator Tio Carlos. Bom dia a todos. Obrigado, Paulo.
eu pessoalmente considero o seu depoimento em torno deste assunto aqui, o primeiro depoimento que trouxe a verdade. Nós tivemos a oportunidade, quem está participando aqui, de escutar, enquanto se discutiu o TRCT, afirmativas de mais de uma pessoa que a única razão de não ter sido gerada a TRCT é porque não havia sistema capaz de fazer a geração à época. Essa foi a explicação que nos foi dada aqui repetidamente, né? E eu considero de extrema importância que a CPI agora possa ter tomado conhecimento, não só da possibilidade de ter sido gerado na época, como do fato que houve um trabalho de modificação dos parâmetros do sistema para que ele pudesse zerar a TRCT, porque se ele fosse apertado o botão para rodar uma TRCT, ele automaticamente faria os cálculos. Toda essa informação estava dentro da VARIG. É o mesmo sistema que gerava também, como nós soubemos aqui, o contra-cheque, e com razão o Paulo nos esclareceu que são 2 procedimentos diferentes, mas são 2 procedimentos diferentes no mesmo programa e nas mesmas máquinas. E aí eu acho que vem alguns pontos essenciais, talvez a CPI pudesse procurar aprofundar um pouquinho mais com o fito, não de resolver, e eu acho que aqui pouca gente tem, ou pode ter racionalmente expectativa de resolver esta questão no sentido de repor tudo que já foi fraudado, mas pode mitigar em alguns aspectos. E pelo que eu entendi das perguntas que foram inicialmente feitas aqui, o ponto fulcral, o ponto principal, é saber das verbas rescisórias devidamente calculadas. E das perguntas e respostas que foram feitas, a minha conclusão é que hoje o sistema está funcionando, está rodando e sendo capaz de calcular, que o que não foi feito naquela época, no ponto onde os colegas que estavam trabalhando, como é o caso do Paulo, conseguiram aferir, é que não havia capacidade de fazer com velocidade aqueles cálculos. E como já se passaram 12 anos, certamente o tempo já teria dado para fazer. Não fosse o fato de que os dirigentes que aqui vieram dizerem que não havia sistema capaz. O que me parece hoje ficou claro que não se trata da verdade. Bom, em sendo assim, uma das coisas que eu acho que precisava ser feita é concluir da importância ou não de se rodar de fato as verbas conforme a TRCT. Fazer as TRCTs, como aliás foi prometido também aqui, depois dito, mais uma vez, que foi verificado pelo atual administrador judicial e que não há sistema capaz, e que não havia na época sistema capaz. Mas eu queria trazer também, se o presidente me permite, 2 esclarecimentos, pelo menos, que me parecem fundamentais. Eu acho que o Paulo, assim como muitas pessoas, escutou que houve uma ordem judicial de se fazer em branco. Não é verdadeiro. Então, essa afirmação eu faço aqui perante a CPI. A tolerância judicial. Não, eu vou lhe explicar exatamente como foi feito. Não é verdadeiro. Acho que tanto o Paulo como vários outros não sabem e, portanto, não se torna um testemunho questionável dizer que foi assim, porque esta é a lenda urbana que impera. Isto foi um dos trabalhos dessa fraude, que é criar mitos em torno das coisas. Essa TRCT, desta maneira, é fruto de um movimento do Ministério Público do Trabalho, o procurador se chamava-se Carelli, que fez um pedido de que fossem emitidas as TRCTs com todos os seus cálculos, literalmente este é o pedido da inicial, emitida com todos os seus cálculos, e a ressalva de que o pagamento da rescisão, e por força do tal plano de recuperação judicial, não seria feito nos termos do plano. Mas aí, o que ele pede é a TRCT com todos os cálculos. A decisão da juíza final, a sentença, é que seja emitida na forma do pedido da inicial. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, os sindicatos aeroviários, os sindicatos cutistas entraram neste processo, haveria de se esclarecer a satisfazer que tipo de interesse, e começaram a mudar esta decisão em apoio a quem geria a recuperação da companhia,
para que fizesse a emissão zerada, em branco. Bom, esse é um esclarecimento que eu trago, vou juntar para a CPI a documentação, suporte do que eu estou Importante, falando. porque pelo que foi dito aqui, não foi, Vossa Excelência acaba de estar dizendo, foi exatamente o contrário, foi o descumprimento de uma decisão. É um descumprimento concreto e eu vou trazer aos senhores... Vossa Senhoria Paulo, tinha ciência disso? Deixa eu fazer um esclarecimento. O Elnio, realmente eu tive esse... E o pior de tudo, não é o pior de tudo, o Rodrigo Carelli, ele deu 48 horas para fornecer as 10 mil rescisões, 48 horas, tá? Sob multa de R$20 mil por funcionário. Foi por isso que foi o jurídico da Varig, foi ao Ministério Público e ao juiz trabalhista. Por quê? Seriam 200 milhões que a Varig teria que passar ao Fundo de Amparo ao Trabalhador por não cumprir a decisão de 48 horas, Enio. Como é que a gente conseguiria cumprir em 48 horas, fornecer 10 mil rescisões sob pena de R$20 mil? Você sabe da sentença? O valor dos R$20 mil. Paulo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essas coisas laterais, a questão, eu preferia não examinar. Eu compreendo o que você está falando. O que há de concreto é o seguinte, há uma decisão de fornecimento das TRCTs com todos os cálculos. E qual é a importância disso? Porque a fraude, efetivamente, é bilionária. O que está sendo roubado dos trabalhadores diretamente a dinheiro de hoje é alguma coisa em torno de 13, 14 bilhões de reais. E esses 200 milhões, então, não seriam nada dessa brincadeira. Esta não é a questão. Eu acho que aqui nós somos obrigados, racionalmente, a pensar por partes. Então, dentro desta fraude, existem várias partes. Algumas delas podem ser mitigadas. Isto é que é o importante. Se nós pretendermos aqui, não vamos resolver nada, vamos deixar a fraude como está, pela impossibilidade de resolver tudo, aí, meu amigo, os fraudadores é que foram vitoriosos. Então, dentro do contexto aqui, eu gostaria de retornar a um ponto, eu convidá-los a pensar assim, vamos tratar da TRCT e hoje o que importa. Mal ou bem, com todas as fraudes, uma coisa se conseguiu, e foi que as pessoas que tinham algum dinheiro na Caixa Econômica Federal, algum dinheiro no fundo de garantia, pudessem levantar esses dinheiros sem cumprir as regras do fundo de garantia, outras que também permitem os levantamentos. Infelizmente, a nossa direção sindical caminhou por esse rumo. O motivador, já adianto aqui, a direção do Sindicato Nacional dos Aeronautas caminhou por essa TRCT zerada para que a maioria dos seus associados pudessem ter um termo de rescisão do contrato de trabalho, para eles poderem dizer que essas pessoas não poderiam votar na eleição do ano seguinte e não poderiam mais votar nas suas assembleias por terem deixado de ser aeronautas. Porque os aeronautas da Varig tomaram legitimamente a Assembleia do Sindicato, proibiram os canalhas perdão a expressão, deputado, desculpe, proibiram os dirigentes cotistas de falar em nome dos aeronautas, criaram uma comissão própria dentro da Assembleia e eles queriam neutralizar essa comissão. Então, criaram essa TRCT zerada para você tirar o fundo, com essa história de que você precisava disso para tirar o fundo de garantia. Eu, que estou aqui, seu colega de todos vocês, tirei o que eu tinha no fundo de garantia e não recebi TRCT zerada nenhuma. Fui lá no meu juiz, expliquei que eles estavam retendo minhas rescisões, que eu precisava, por uma questão de dinheiro, viver, sobrevivência, levantar o meu fundo de garantia. O juiz autorizou, eu levantei. A TGV, o nosso grupo, liderado pelas associações, comunicou isso a todo mundo. Não assinem. Entramos no processo do Rodrigo Carelli. Entramos lá, temos petição nossa, explicando ao juiz o problema, dizendo que essa direção sindical não tinha legitimidade para ficar propondo coisa nenhuma. Nós tomamos todas as providências. Então, não era preciso fazer isso. Isso foi feito. Qual é o problema hoje? Pelo que eu entendi aqui dos depoimentos, eu pediria se a mesa pudesse aprofundar nesse sentido, nós tínhamos sistema apto para gerar na época. Poderíamos ter gerado. Geramos desta turma que foi privilegiada. Independente, eu acho que o importante aqui, no depoimento do Paulo, não é se a TRCT
foi paga, como ele falou, isso aí já tinha sido pago antecipadamente. Isso não importa, isto aqui é apenas uma prova concreta de que é possível, e era no dia 13 de dezembro, quando foi feito isto aí, era possível ter gerado todas as TRCTs. Poderiam gerar, basta apertar um botão. Claro, estou minimizando um pouco o seu trabalho, mas basicamente, é como eu também pilotando um avião, bastava apertar o take-off, go-around para dar potência e nós estamos voando. Não é tão simples, mas é assim. Aperta um botão e o motor acelera e estamos lá. Então, basicamente, gerar TRCT era isso. Tem todo um sistema caro, inclusive, e que gera. E a Varig sempre fez isso corretamente. Quando isso deixou de ser feito, nós perdemos a oportunidade de duas coisas concretas, e uma eu acho que se a mesa puder fazer a pergunta ao Paulo. Um dos itens que a lei determina é a multa rescisória do Fundo de Garantia. Ela tem que constar do TRCT. Tem que constar o cálculo da rescisão, do valor rescisório. Ela faz a parte, mas ela tem que constar. Para fazer isto, é obrigatório que a empresa levante todos os valores devidos. Se ela tiver depositado todos os valores, isto é relativamente simples. Se ela não tiver, ela tem que ver o que ela não depositou, tem que fazer os cálculos da reposição, tem que fazer o recolhimento ao fundo de garantia. Se for fazer, eu estou falando de uma demissão normal. Você é o especialista, por favor, me corrija. Tem que fazer o depósito junto ao fundo de garantia e, gerada já a TRCT, que provocou todos os cálculos, lhe permitirá ao operador da empresa tirar as guias rescisórias do fundo de garantia, que depois na homologação vai juntada, assim como o seguro-desemprego, vai juntado. E aí você vai lá na caixa e recolhe. Pois bem, primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro é que se os valores que foram colocados no quadro de credores, e eu adianto que a resposta é não, foram objeto de uma TRCT legalmente calculada, inclusive citando de cada trabalhador quais foram os fundos de garantia que foram ou não depositados, porque, como bem disse o Paulo, alguns colegas tiveram fundo depositado, quem ia comprar um imóvel e etc. e tal, e outros não, então teria que calcular a rescisão da Miriam, teria que calcular se ela recebeu o fundo de garantia, se não recebeu, quais foram os meses, o que eu tenho que recolher e etc., para ter um montante real e verdadeiro. Eu acho que a resposta é não. E se foi calculado e foi disponibilizado há algum tempo, também discordo que tenha sido disponibilizado na forma da lei todos os pontos, e especialmente não foi disponibilizado verdadeiramente o valor de fundo de garantia, porque não foi, até que eu saiba, por favor, pode também a mesa talvez inquirir, se foi calculado de cada um o valor de fundo de garantia não recolhido e as suas incidências, que deveriam estar pagas na rescisória, para colocar no quadro de credores. Seja como for, na minha opinião, absolutamente irracional que o que tenha sido calculado tenha sido disponibilizado por um tempo e hoje não existe. E se hoje tem sistema, apesar de nos terem dito que não tinha, foi ótimo você trazer aqui a informação que tem, que se rode o TRCT de cada um com todos esses cálculos. Porque isto verdadeiramente é importante para as pessoas. Não é que nós vamos receber de alguma maneira imediato, não. E aí eu acho que a gente tem que ter um certo afastamento do nosso problema pessoal. Nós temos que entender isso aqui como um processo muito mais amplo e com muito mais consequências. Mas se as coisas forem sendo colocadas no lugar aos poucos, há possibilidade de, avançando, se encontrar soluções mais honestas para todos os envolvidos e até para outras pessoas. Porque isso aqui é um exemplo. Esta fraude, dentro do processo de recuperação judicial da Varig, se tornou o parâmetro operacional para outras fraudes e recuperações no Brasil. É dessa maneira que funciona. Então, fechando em resumo absoluto, eu acho que a gente precisava entender: se o sistema existe hoje, por que não rodar? Como foi prometido aqui pelo administrador que corrigiria. E depois disse que não tinha sistema. Segundo ponto: se houve de fato os cálculos de TRCT para ir para o quadro de credores. Porque a minha percepção é que não houve.
E não foi disponibilizado dessa maneira. É um valor total e algum colega ter que fazer, Paulo, como você falou, um telefonema para a Flex e dizer assim, não, mas no mês tal eu não tive férias, eu fui trocado na escala, então faz a diferença. Vamos ver no quadro dele. A TRCT é gerada por um sistema, era o SAP, é hoje o SAP ainda que é usado? Não. Mas era o SAP, que tem todas as coisas. Mesmo que um gerente meu não tenha lançado na minha ficha pessoal, que eu troquei, eu fui trocado de voo. Lá no SAP estava tudo anotado por diversas outras fontes da empresa. Não era o gerente de não sei o que mandava botar o valor do não era o cara direto lá da escala de voo que informava que eu tinha ido para um treinamento em vez de fazer o voo e fiquei baseado e etc. Então era rodar a TRCT. E aí também vem da mesma maneira que vem no nosso contra-cheque, o que nos possibilitaria a quem confere poder conferir claramente como é que são as coisas. Então, eu acho que dentro desse processo a gente precisava pedir para ver se isso prossegue. E uma última dúvida. Questão do Paulo. Como o Paulo, sem sofrer solução de continuidade do seu contrato de trabalho, até onde eu entendi, ou pelo menos, mesmo que tenham mudado as pessoas jurídicas pelas alterações legais, continuou trabalhando no mesmo lugar, tinha uma verba rescisória que poderia ter sido fraudado como a da maioria de nós naquela época se tivesse sido demitido. E isto deve ter ficado acumulado dentro do seu histórico. Quando um colega hoje, da Flex, na mesma situação é demitido, ele recebe essa rescisão integralmente? Porque se ele recebe essa rescisão integralmente, ele estará recebendo valores pretéritos que outros milhares não estão recebendo. Eu realmente não entendo bem como essa fraude faz sobre isso. Nós temos que entender o seguinte, a lei não permite isso. Isso que foi feito dentro da Varig não existe. O que foi feito dentro da recuperação da Varig se resume em coisas simples. Primeiro, tudo que diz respeito à legislação trabalhista no Brasil foi considerado nulo e desnecessário. Tudo que existe dentro da Lei 11.101 propriamente, a Lei de Recuperação e Falência, que diz respeito a garantias trabalhistas, foi considerado nulo e desnecessário. Absolutamente nulo e desnecessário. A mesma coisa no que diz respeito à Lei das SA, em relação aos acionistas da empresa, tudo que diz respeito à Lei das Sociedades Anônimas foi considerado nulo e desnecessário. E foi aplicada uma solução muito especial em relação a tudo isso, transferiu-se, sob uma lei que diz que é recuperação de empresa, transferiu-se a própria empresa a um terceiro por 20 milhões de dólares, ou 24 milhões de dólares. A preço vil, uma empresa que estava lá entre as 20 maiores empresas do mundo foi transferido a... É difícil falar de uma maneira clara, né, justa a respeito disso. Os adjetivos são complicados de serem usados. Mas, enfim, a título de recuperá-la. Como se fosse possível uma lei de recuperação cujo objeto específico caminha por recuperar a empresa, preservar os postos de trabalho e garantir pagamento aos credores, pudesse vender essa própria empresa para recuperá-la, deixando de pagar os credores, não preservar os postos de trabalho ou respeitar a utilidade da empresa. Foram entregues. Então, essa é a questão. Se o cara é demitido hoje, tem esta situação, roda a TRCT normal, por que não pode rodar a TRCT de todo mundo? Eu tenho a impressão que não roda, porque o quadro de credores não reflete a realidade e há um desejo de que assim continue. Obrigado. Vamos lá, por favor, para a gente caminhar para concluir. O Elnio, o SAP realmente era o melhor sistema que a Varig implantou. Custou caríssimo, tá? Começou em 2000 e 2002, mas com o passar do tempo, né, a crise da Varig deixou de ser atualizada. Tá? Mas naquele 2006 não teria nenhum problema. Eu acho que o que passaram para os administradores, tá? Não foi a informação correta. Mas a partir de 2010, tá, em função da não atualização do sistema, tá, e ele ser um sistema caro, as licenças serem caras, não sei se você já pesquisou, deve saber. Ele foi efetivamente, ele passou a dar um problema atrás do outro. Ele foi desativado. Tá? Então, hoje, a utilização do SAP não teria condições de gerar
as 10 mil rescisões, 13 mil. Então, hoje a gente tem um sistema que custa barato, entendeu? Para manter justamente os funcionários. Tá? Outra questão, eu tenho valor no quadro, de credores. E se eu for demitido hoje, por força da lei de falência, eu tenho direito a receber minha rescisão. Tá? Mas o que eu tenho no quadro, isso não vai entrar na minha rescisão. Tá? Vai permanecer no quadro, eu vou receber em forma de rateio. Isso acontece com as pessoas que saíram trabalhando para a massa falida. Tá? Isso permanece, não vai ser incluído no meu quadro. Outra coisa, sobre o fundo de garantia. A grande maioria a gente não conseguiu calcular, porque na época a gente não tinha informação do valor do fundo de garantia de cada um. Por quê? Porque hoje, quando as pessoas têm valor de reserva, tá? Que é uma reserva, ou pode ser por uma habilitação judicial, ou uma reserva para um cálculo de uma multa. E, inclusive, na época, com a IUB, foi o advogado da Caixa Econômica e o gerente do Fundo de Garantia da Caixa Econômica, porque a gente precisava dessa informação. Tá? Porque as pessoas, a maioria que sacaram o Fundo de Garantia... Só uma pergunta, que informação? Do valor do Fundo de Garantia, para a multa rescisória, o valor que custava na Você Caixa... me permite uma observação? Me permite uma observação? Uhum. Essa situação traz uma possibilidade de uma incoerência absoluta. O fundo de garantia que existe na Caixa Econômica, ele é fruto de um depósito do empregador. Sim. Não é razoável o empregador pretender que a Caixa Econômica informe quanto ele deveria pagar. Porque a Caixa Econômica só pode informar o que ela recebeu. Se eu paguei, só para completar o raciocínio, para simplificar, se eu tenho que pagar para um determinado funcionário que recebe um salário fixo e que os 8% correspondentes do meu recolhimento seja de R$1.000 por mês, e durante 2 anos eu só coloquei a metade, a única coisa que a Caixa pode me informar é a metade que eu depositei. A que eu não depositei, quem sabe sou eu. Sim, mas isso então, acontece, para saber quanto é a multa do Fundo de Garantia, pode fechar a Caixa Econômica. Eu não preciso da Caixa Econômica. Como não, eu não preciso pelo seguinte, vou te explicar. Como eu tenho a folha de pagamento dos últimos 2 anos, eu sei quais foram os valores de remuneração que eu paguei durante esses 2 anos para esse funcionário, eu sei fazer a conta de 8% para botar, faço essa conta, somo tudo e sei quanto é que eu deveria ter posto na Caixa Econômica. E sabendo quanto eu deveria ter posto, eu calculo mais 40% e eu sei quanto é que eu devo pagar. Agora, e pedir à Caixa Econômica que da Varig recebe um valor fechado, porque ele não recebe um valor aberto. Caixa Econômica não recebe da empresa, do empregador, uma ficha para cada empregado dizendo, olha, seu depósito. Ela recebe uma conta fechada sobre a folha de pagamento. É um outro setor que recebe o discriminado para depois poder ser distribuído pelas contas. Eu não botei o salário, salário não. Eu não coloquei o recolhimento de 100% dos meus funcionários. Durante vários anos e meses, e outros eu corrigi, botei no meio do caminho, etc. E aí vou me virar para a Caixa Econômica agora e pedir que ela me diga qual é o valor que deveria ter posto. Isto para mim é um absurdo. Não sei se fica simples o que eu falei. Está vendo a confusão. Quando eu vou fazer a sua demissão, numa empresa normal, tá? O que eu chego? Eu faço um documento para a Caixa Econômica, eu pego até via sistema. O Enio tem lá R$200 mil. Então, a multa sua, vai ser sobre esses R$200 mil. Não preciso da Caixa Econômica até agora, tá? Resolvi sozinho. Isso aí, eu posso pegar, ok? Mas no momento que as pessoas sacaram o fundo de garantia, aquelas pessoas que nunca compraram imóvel, sacaram por questão, simplesmente, quando sacaram em 2006, simplesmente zerou aquele valor para fins rescisórios. Se eu entrar no sistema, ele está zerado. Eu não consigo a informação. Eu vou conseguir a informação, eu não sei porquê, o sistema da Caixa Econômica continua atualizando. Tá? Se aqui alguém comprou a casa, utilizou, se for da Caixa Econômica hoje, vai ver lá que o valor base para fim rescisório continua sendo atualizado. Paulo, me perdoe te interromper.
Nós não estamos falando coisa Não, mas diferente. deixa eu te O falar, fato da deixa eu Caixa te falar, Econômica, deixa eu te o falar. fato da Caixa Econômica manter um histórico, este histórico está irremediavelmente ligado não ao que é devido, ao que foi de fato depositado. Então, quem sabe o que não foi depositado é o empregador que Mas a reteve. Varig reconhece Então eu no não quadro, preciso. Mas então, perdão, querido. Pensa no que eu estou falando. Eu não preciso da informação da Caixa. Pelo contrário, e a informação da Caixa, em vindo, será falha. Porque ela não dirá o que não foi depositado. E a nossa grande questão é a seguinte: é o que não foi Mas, depositado. Leandro, sabe o que a gente faz hoje? Quando as pessoas reservam lá que ficou, a pessoa apresenta o fundo de garantia, tá? Lá o valor para fins rescisórios, daquelas pessoas que a gente não conseguiu, a gente soma o que deixou de ser recolhido, tá? Faz a atualização lá que a justiça determina, é calculado. Mas é esse cálculo que precisa ser mostrado para nós. Não precisa da Caixa Econômica. Nós não precisamos da Caixa Esse Econômica. cálculo foi feito? Ponto. O débito da empresa com o trabalhador, esse cálculo foi feito? O não recolhimento? Não, o recolhimento consta no quadro Não, geral. a parcela que não foi recolhida está calculada? Está calculado no quadro geral do credor. Está calculado no Informado. quadro geral do credor. Então tem que discriminar isso, deputado, porque Isso o que não está no está quadro de credores não discriminado? está. Não. Isso não está discriminado? Essa informação? É. Não, essa informação não consta, porque está consolidado. No quadro Isso. hoje está consolidado. Então, mas quem Então, o que é preciso para fazer isso? Tem possibilidades? é só conversar com o administrador judicial. Então tá bom. Então vamos pedir. Está perfeito. É isso. Aqui, vamos lá. Eu vou consultar aos deputados eleitos Anderson e Renato se querem fazer alguma consideração ou se estão satisfeitos, se querem alguma manifestação. Só consulta, já que podem debutar, né? Já, não sei se é a primeira vez que vem aqui nessa sala, então... Bom, bom dia. Assim, primeiramente a gente fica triste, né, de ver uma situação dessa. Eu conheço a história de vocês, assim, não a fundo, igual eu estou tendo a oportunidade de estar perto, mas já de anos, né? Conheço algumas pessoas que fazem parte desse time aí de vocês. Quero me colocar aqui à disposição a partir do dia 2 de fevereiro do ano que vem, no que for necessário, assim, do que eu possa ajudar vocês. Faço questão, assim, ainda não tenho conhecimento muito no que eu serei útil, mas eu me coloco à disposição de dar a mão aí para vocês e aonde tiver que ir, eu estarei junto, com certeza. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Sou o Renato Zaca. Fui eleito também deputado estadual pelo partido PSL junto com o Anderson. E também me proponho a... Tenho vários amigos antigos, eu fico até triste mesmo que o Anderson falou aí. E não é conversa fiada, é que eu tenho amigos mesmo da Varig, que adoravam a Varig. E é lamentável que isso tenha acontecido. Também, como eu falei com o Luiz aqui, estou disposto a ajudar. A partir do dia 2 de fevereiro, só não sei gabinete ainda, né, esse endereço. Mas, assim, a partir do dia que a gente souber, podem procurar contar com a gente, que eu já vi que isso daqui vai prorrogar ainda um pouquinho, e se Deus quiser, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado. Tá? Obrigado. Deputado Sr. Carlos, considerações finais. Companheiros que estão chegando agora, é importantíssimo esse engajamento nessa luta. E o presidente Bolsonaro, né, pode ajudar e muito. A CPI da Varig vai acabar em forma de relatório, mas, graças a Deus, o povo soube reconhecer o valor do deputado, não tão quanto ele merecia, mas o deputado Paulo Ramos vai levar essa luta para Brasília, e eu tenho certeza absoluta, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência terá um êxito maior que, infelizmente, esse povo que vem sofrendo tanto, e muitos companheiros deputados muitos que já até participaram de algumas reuniões, já não se encontram mais aqui, porque já estão no céu. Isso vem acontecendo muito. E isso a gente aqui tem certeza de que a gente vai contribuir
mas a luta continua, sejam bem-vindos. Eu me sinto parte dessa família, né, da Varig, né, que verdadeiramente era um orgulho nacional, por vontade política, infelizmente, o ex-presidente, na minha ótica, foi o grande responsável por não resolver esse problema quando pôde, e esse drama vem persistindo. Então, espero que o presidente Bolsonaro também possa olhar, porque tenho certeza que ele conhece esse drama. Tá? Espero que Vossas Excelências possam, por ser do partido do presidente da República, também se engajar nisso para que a gente possa ter um resultado positivo. Quer dizer, minorar o sofrimento desses trabalhadores. Então, eu agradeço mais uma vez e, enfim, vejo a participação do Elmo sempre muito valorosa. De novo, pedindo para esse momento final a contribuição de todos, que tragam elementos, por exemplo, porque fica difícil, que a gente não vive. Então, eu pergunto ao senhor Paulo, ele me diz que entregou os termos, né, cumprindo uma decisão judicial. Aí o Elmo me traz uma informação que é justamente o contrário. A decisão judicial, pela sentença dada pela juíza, que é cumpra-se o que está na lei. E o que está na lei não é entregar um papel em branco. Não é isso? E aí o Elmo traz isso, então a gente aqui vai tentar realmente somar forças para a gente concluir esse relatório, para que a gente possa não ter perdido tempo, e pelo contrário, ter contribuído para que esse drama possa, infelizmente, quer dizer, felizmente, pelo menos encontrar um fim positivo para os trabalhadores. Sr. Paulo César, quer fazer alguma consideração Quero fazer final? assim. Tudo que eu falei aqui, tá, é o que eu tinha conhecimento. Tá? O que, infelizmente, eu não pude afirmar, porque não passou por mim, entendeu? Eu cumpri a ordens. Eu, como falei, eu tenho 34 anos lá, eu não sei porquê, tá, que, infelizmente, o Paulo Grilo, aqui muita gente me conhece. Eu ajudei muita gente, não por cá ajudar, o meu papel era isso. E eu só sei que hoje em dia as pessoas nos veem lá como inimigo, entendeu? Porque eu estou recebendo meu salário, eu estou trabalhando, eu estou ajudando as pessoas. Então, por que o Paulo Grilo virou inimigo de vocês? Eu não sei, não é só Paulo Grilo, é o pessoal que está na massa falida, que são oriundos lá da Varig, estão ali para ajudar as pessoas. Eu, quando vejo o que aconteceu com a Varig Log, com a SATA, recentemente eu tive que pedir um documento à SATA, de uma amiga minha que era médica. Eu liguei para o escritório da massa falida, que toma conta da massa falida da SATA. Eu falei, o advogado, me identifiquei, eu trabalho na massa falida. Eu perguntei, eu preciso da pasta funcional, uma ficha registro. O advogado me virou e falou assim, mas isso eu não sei o que é e nem sei, isso está no depósito público. A mesma coisa é com a Varig Log. Se alguém quiser ir na Varig Log, não consegue um documento. Entendeu? Então, eu acho que ainda eu tenho, até hoje, eu tenho um papel importante na massa falida. Eu ajudo as pessoas. Infelizmente, eu não consigo ajudar todo mundo. A equipe que está lá, infelizmente, nem sempre, porque a gente não consegue as coisas. Entendeu? Eu só queria que não me visse como inimigo. Só isso. E, infelizmente, porque eu recebo meu salário, continuei, muita gente nos... eu sei que tem muita gente, quando me vê lá, ou vê a equipe, falou, graças a Deus que você está aí, porque a gente consegue alguma coisa. Recentemente, como exemplo, teve uma ex-funcionária Varig que trabalhou há 40 anos atrás. Ela perdeu a carteira. Vocês sabem onde está a carteira dela? A carteira estava com a gente, ela não foi buscar. Então, só por favor, não veja a gente como inimigo. Entendeu? Eu sei que todo mundo foi traumático, vocês que vivenciaram, entendeu? Eu fiquei alguns meses sem receber salário, tá? Eu sofri muito pelos meus amigos, entendeu? Que muitos morreram, porque o trauma do que foi. Entende? Que as pessoas, porque a Varig estava dentro das pessoas, entendeu? Pessoas em pouquíssimos tempos ficaram doentes, entendeu? E infelizmente partiram. Então, eu sofri muito com vocês, entendeu? E eu acho que até hoje, pela falta, entendeu, de muitos não conseguirem ter se colocado no mercado, entendeu? Mas não me veem como inimigo, isso que eu peço. Muito obrigado. Para dizer o seguinte também, para terminar. É claro que nós sabemos a complexidade da situação, sabemos o papel de cada um e o que se precisa é exatamente da colaboração daqueles que permaneceram. Aqueles que permaneceram
tem um dever de fidelidade aos seus companheiros, não àqueles que estão administrando. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade. A verdade pode ser conhecida aqui, no depoimento na CPI, mas é possível também, sempre, outra forma de colaboração. O senhor está aqui, ouviu as perguntas. O senhor sabe quais são os esclarecimentos necessários. Então, naquilo que o senhor puder colaborar, sem comprometer, obviamente, a sua permanência lá, o senhor encontra os mecanismos. E eu sei que é possível. Eu sei que os mecanismos estão disponíveis. O senhor convive com muitos, tem muitas amizades, então é possível prestar a colaboração, que é a colaboração que nós estamos esperando e que precisamos para concluir nossa CPI. Fica a seu critério, colocar no inferno a sua consciência ou não. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Paulo, só uma coisinha eu queria falar o seguinte. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao tio Carlos. Nós temos um vídeo com o tio Carlos onde ele deseja e onde ele almeja que tanto o deputado Paulo Ramos como o próprio ele estivesse lá em Brasília brigando por nós em 2019. Muito obrigado. Tio, eu quero só lhe dizer o seguinte, tenha certeza que se houvesse a possibilidade de votarmos para 2 federais, tenho certeza que o senhor estaria lá. Isso é certo. Uma honra fazer parte dessa família. Eu que agradeço. Deixa eu dizer uma coisa.